Olá pessoal, nós faremos agora a análise dos principais pontos presentes na obra para conhecer sociolinguística. O livro é dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo nós temos o estudo da linguagem no contexto social. No segundo capítulo, a teoria da variação e mudança linguística, a metodologia da pesquisa sociolinguística e, finalmente, a variação linguística e ensino de língua. Já na apresentação da obra, nós temos destacada a importância da variação no processo de adaptação da língua à realidade, Nós podemos considerar aqui a língua como um reflexo da sociedade e a sociedade também sendo um reflexo da língua, Em outras palavras, a língua constitui e é constituída pela sociedade. Nós vemos o mundo por meio de nossa língua. E, logicamente, por este mundo estar em constante transformação, mudança, essa língua também vai sofrendo mudanças. E, no que diz respeito a este livro, nós vamos tratar aqui dos fenômenos da variação e mudança linguística. Nós destacamos aqui um parágrafo que está presente na apresentação do livro. A variação ocorre em todos os níveis linguísticos: fonológico, morfológico, sintático, semântico-lexical, discursivo, atestando a visão de língua como um sistema heterogêneo. É essa propriedade das línguas, a de que, afinal, não falamos todos da mesma forma, que investigam os estudos sociolinguísticos, e é dela que nos ocuparemos ao longo deste livro. Para alguns, pode parecer óbvio que a variação, bem como a mudança nas línguas, conste no programa de investigações da linguística. Contudo, veremos que os quadros teóricos de maior projeção no último século não consideravam necessário nem possível o estudo da variação e da mudança para a compreensão de como as línguas funcionam. De fato, pessoal, quando a gente considera os estudos do século XIX, os estudos que tinham como foco a busca da origem das línguas, o estudo das raízes das línguas, indo aí até mesmo no que diz respeito às línguas europeias, indo até mesmo ao indo-europeu. Então, durante muito tempo, de fato, estudar a língua era estudar a sua própria história, Nós vamos ter com os neogramáticos um pouco de mudança de perspectiva. Continua-se a estudar a mudança linguística. No entanto, há um olhar especial para os aspectos responsáveis por essa mudança linguística. Então, no lugar de se estudar apenas a mudança linguística, passou-se a estudar aí, principalmente no final do século XIX, como essa mudança ocorre. Logicamente, com a perspectiva saussuriana de se estudar a língua sincronicamente, abre-se aí o leque para se estudar a variação linguística. Não é com Saussure que nós vamos estudar a variação linguística, mas a perspectiva sincrônica nos permite estudar a variação linguística. E essa variação linguística é objeto de estudos da sociolinguística, Mas, mais uma vez, a sociolinguística não estuda apenas os processos de variação linguística, estuda também o da mudança, Se a variação envolve a coexistência de formas para a expressão de um significado, a mudança diz respeito a como, nessa disputa de forças, certas formas tornam-se cada vez mais correntes, levando outras à obsolescência. É a mudança a responsável por, afinal, sermos falantes de português e não mais de latim. Na verdade, ainda somos falantes de latim, mas de um latim que já passou por tantas mudanças e que já se envolveu em cenários históricos e políticos tão diversos que acabou recebendo um novo rótulo, português. E realmente foge aqui dos nossos estudos os motivos pelos quais as línguas têm os nomes que têm, Logicamente, a gente não pode esquecer
da questão política, né, que envolve a nomeação de uma língua, como por exemplo, sendo aí o português, né? Porque português, indo agora para o primeiro capítulo, o estudo da linguagem no contexto social. Nós temos aí no início de todos os capítulos, né, os objetivos gerais. Então, neste capítulo, nós temos como objetivo conhecer a sociolinguística, o seu objeto de estudos e os conceitos básicos da área, né? Então, qual seria o objeto de estudos da sociolinguística? Nós temos aí a abordagem do conceito de língua, né? A língua aqui vista como um sistema organizado. Então, a língua passa a estar presente, né, neste objeto de estudos da sociolinguística. No entanto, a sociolinguística vai se debruçar sobre os fatores que exercem pressão sobre as línguas, né, e fazem com que essa língua tenha variantes, né, ou seja, fatores esses que fazem com que haja variação linguística e, consequentemente, algumas dessas variantes linguísticas sejam responsáveis pela própria mudança linguística. Então, a sociolinguística também vai se debruçar, né, sobre os processos responsáveis pela variação linguística e pela mudança linguística, sempre partindo do pressuposto de que a língua varia, né, e essa variação decorre de fatores que estão presentes na sociedade. Ou seja, há fatores que estão exteriores à língua, mas também haverá fatores que são encontrados dentro da própria língua, né? Ou seja, fatores internos que fazem com que essa língua varie. E que sociolinguística é essa, né? Nós temos aqui que a sociolinguística é uma área da linguística que estuda a relação entre a língua que falamos e a sociedade em que vivemos. Logicamente, não é apenas a sociolinguística que vai se debruçar, né, nesta relação entre língua e sociedade. E, mais especificamente neste livro, né, a sociolinguística que vai ser abordada é a sociolinguística variacionista, também conhecida como sociolinguística laboviana, por ter como principal nome, né, o linguista norte-americano William Labov. Nós temos também outro nome que se refere a essa sociolinguística, né, que é a sociolinguística quantitativa, porque os pesquisadores dessa área costumam lidar com uma grande quantidade de dados de usos da língua, tendo, portanto, aí uma análise estatística, né? E também nós temos a denominação de teoria da variação e mudança linguística, por conta de suas principais preocupações, a variação linguística e a mudança linguística. Posteriormente, nós vamos ter aqui o trato de alguns conceitos, né, como variedade, variação, variável e variante, né? Logicamente, temos abordado aí o conceito de variação linguística, que é o que nós encontramos no seguinte trecho. A variação linguística é o processo pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto com o mesmo valor referencial representacional, isto é, com o mesmo significado. Para um sociolinguista, o fato de, em uma comunidade, ou mesmo na fala de um único indivíduo, conviverem tanto a forma tu quanto a forma você, não pode ser considerado marginal, acidental ou irrelevante em termos de pesquisa e de avanço de conhecimento. A variação é inerente às línguas e não compromete o bom funcionamento do sistema linguístico, nem a possibilidade de comunicação entre os falantes. O que podemos perceber quando observamos que as pessoas à nossa volta falam de maneiras diferentes, mas sempre se entendendo perfeitamente. Então, a gente pode entender aqui a variante, né? A variante que, uma vez identificada, né, acaba demonstrando a presença da variação linguística. Então, o que é uma variante? A variante é um termo
que possui determinado significado, né? Então, se eu digo que dois termos são variantes de um mesmo significado, eu estou dizendo que eu tenho dois significantes que se referem ao mesmo significado. Então, nós temos aí a definição de variante linguística, né? Sendo limitada a um estudo sincrônico, né? Porque eu só posso dizer que dois elementos são variantes de um sistema se eu analisá-los sincronicamente. E aqui nós temos dois requisitos que devem ser cumpridos para que duas ou mais formas possam ser chamadas de variantes. No primeiro requisito nós temos: elas devem ser intercambiáveis no mesmo contexto, ou seja, eu posso utilizar tanto uma quanto outra, né? E eu vou ter o mesmo significado, né? No item 2, elas devem manter o mesmo significado referencial representacional. E um bom exemplo nós podemos encontrar nas frutas, né? Quando em determinadas regiões, nós encontramos nomes diferentes fazendo referência a uma mesma fruta. Nós temos aí o caso de variantes. Vale ressaltar o caso da tangerina, né, e da mexerica. Em um caso de variação, as formas variantes costumam receber valores distintos pela comunidade. Trabalharemos com o significado social das variantes no capítulo seguinte, mas por enquanto vale estabelecermos a diferença entre variantes padrão e não padrão. As variantes padrão são, grosso modo, as que pertencem às variedades cultas da língua. Já as variantes não padrão costumam se afastar dessas variedades. Mesmo que não seja a variante mais usada por uma comunidade, a variante padrão é, em geral, a variante de prestígio, enquanto a não padrão é muitas vezes estigmatizada. Pode haver comentários negativos à forma ou aos falantes que a empregam. Ademais, as variantes padrão tendem a ser conservadoras, fazendo parte do repertório linguístico da comunidade há mais tempo, ao passo que as variantes não padrão tendem a ser inovadoras. Nós vamos ter também aí a abordagem das forças que agem sobre a língua, né? Quais são os aspectos que contribuem para esse processo de variação e mudança linguística? Existe algo que motive um grupo ou mesmo um indivíduo a falar da maneira como fala? A variação linguística é aleatória? Ela acontece por acaso? No caso desta última pergunta, a resposta é não. A variação linguística não é aleatória, não acontece por acaso. Existem regras que a regem, e é por isso que os falantes se compreendem entre si, mesmo que sua fala seja variável. E em relação à motivação, né, que leva o indivíduo a falar da maneira como ele fala, nós temos que existem forças dentro e fora da língua que fazem um grupo de pessoas ou um único indivíduo a falar da maneira como fala. A essas formas damos o nome de condicionadores. E esses condicionadores podem ser internos da língua ou externos a ela. No caso dos condicionadores internos, eles são chamados também de condicionadores linguísticos. E um exemplo desses condicionadores linguísticos é a ordem canônica da língua. Em língua portuguesa, né, é comum a estrutura sintática, né, ser a estrutura sujeito, verbo e complemento, né? Então, eu teria aí um condicionador linguístico que faz com que este falante, né, siga um padrão. Já nos condicionadores externos, né, à língua, também chamados de condicionadores extralinguísticos, eles podem ser de natureza social, né, tendo aí como os mais comuns os condicionadores de gênero, sexo, grau de escolaridade e a faixa etária do informante. Posteriormente, nós temos aí a variação vista de dentro da língua, né? Então, nós temos diferentes níveis linguísticos em que ocorre a variação.
nós temos a variação lexical, variação fonológica, variação morfofonológica, morfológica e morfossintática, a variação sintática e a variação discursiva. Como exemplo de variação lexical, nós temos abóbora, gerimum, mandioca e aipim, pão francês e pão de trigo. No Ceará, por exemplo, é chamado de carioquinha. Como exemplos de variação fonológica, nós podemos destacar a síncope, né, que é a supressão de um segmento sonoro no interior da palavra. Nós temos, por exemplo, a palavra fósforo, né, e em determinados ambientes, né, esta palavra é pronunciada como fósforo, né? Temos a abóbora, e em alguns ambientes é pronunciado como abóbora. Temos a palavra árvore, sendo pronunciada muitas vezes como arve. Então aqui nós temos um exemplo de variação fonológica. Dentre outros exemplos que nós encontramos no livro, nós vamos ter também o rotacismo, que é a troca da consoante representada pelo grafema L, né, pela consoante R, como ocorre em planta. Então nós temos a palavra planta e em alguns ambientes é pronunciada como pranta, né? Um exemplo do rotacismo. Como exemplo de variação morfológica, nós temos a supressão do R, um exemplo, né? Supressão do R no morfema indicador da conjugação verbal. Então, por exemplo, nós temos o verbo andar, né, onde é muitas vezes retirado o morfema R, né, indicador do modo infinitivo. Então, fica só andar, né, sendo exemplo de variação morfológica. O próximo tópico a ser abordado é a variação vista de fora da língua. Então, nós temos aí as variações regional ou geográfica, variação social, a variação estilística e a variação na fala e na escrita. Nós temos aí primeiro a variação regional, também conhecida como variação geográfica ou variação diatópica, e é através dela que nós podemos identificar muitas vezes, né, a origem de uma pessoa pelo modo como ela fala. Então, se ela é gaúcha, mineira, cearense. Depois nós temos a variação social, também conhecida como variação diastrática, e os principais condicionantes estão ligados ao grau de escolaridade, o nível socioeconômico, sexo, gênero e também a faixa etária. No que diz respeito ao grau de escolaridade, nós temos, por exemplo, né, quanto maior contato com a cultura letrada e com o uso das variantes cultas da língua, né, supõe-se que, em geral, esses falantes sejam altamente escolarizados e dificilmente produzirão formas como nós vai ou a gente vamos. No que diz respeito ao nível socioeconômico, né, e como o livro destaca muito bem, foi um condicionador muito estudado por William Labov, né? Seus estudos apontaram que o grupo social menos privilegiado favorece o uso de variantes não padrão da língua, enquanto os mais privilegiados apontam pela variante padrão. No que diz respeito à variação que tem como condicionante o sexo e o gênero, né? Nós temos que alguns estudos mostram que as mulheres são mais conservadoras do que os homens. Em geral, elas preferem usar as variantes valorizadas socialmente. É como se as mulheres fossem mais receptivas à atuação normatizadora da escola. Em relação à faixa etária como condicionante, nós temos que, na maioria das pesquisas, nós temos a conclusão de que há uma tendência de os falantes mais velhos preferirem as formas mais conservadoras, ao passo que os mais novos preferirem as formas mais inovadoras. E no último item deste capítulo, nós temos o fechando este capítulo. Neste capítulo, demos
os primeiros passos no estudo da disciplina sociolinguística, uma subárea da linguística, que se ocupa da relação entre língua e sociedade. Tratamos, em primeiro lugar, de apresentar conceitos fundamentais que fazem parte da terminologia da sociolinguística, e em seguida partimos para a análise da dimensão interna da língua, em que contemplamos os níveis linguísticos em que ocorre variação lexical, fonológico, morfológico, sintático e discursivo, e os condicionadores internos, e da dimensão externa, em que vimos os seguintes tipos de variação: regional, social, estilística, entre fala e escrita, e os condicionadores externos. Fizemos essa análise a partir da discussão de diferentes regras variáveis e de conjuntos de variantes que se alternam de acordo com motivações internas e externas. Indo agora para o capítulo 2, a teoria da variação e mudança linguística. Dentre os objetivos gerais, nós temos estudar um breve apanhado histórico do surgimento e desenvolvimento da teoria da variação e mudança, o estudo dos pressupostos teóricos e também dos problemas empíricos para uma teoria da variação e mudança. Tanto a abordagem neogramática como a estruturalista saussuriana e a gerativista concebiam seu objeto de estudo como uma entidade homogênea. Além do mais, a relação desse objeto com a sociedade que dele fazia uso era considerada algo teoricamente irrelevante ou até mesmo intangível. Havia, porém, pesquisadores que, diferentemente de Paul, Saussure e Chomsky, postulavam uma concepção efetivamente social da língua. Antoine Meillet foi um deles. Na passagem do século XIX para o século XX, o pesquisador enfatizava em seus textos o caráter social e evolutivo da língua. Segundo ele, como a língua é um fato social, deve-se recorrer ao domínio social para a compreensão da dinâmica linguística. Assim, do ponto de vista de Meillet, toda e qualquer variação na língua é motivada estritamente por fatores sociais. Além de Meillet, podemos apontar outros pesquisadores com uma concepção social de língua também no início do século XX. Na perspectiva da linguística soviética, para Nikolai Marr, por exemplo, as línguas são instrumentos de poder, refletindo a luta de classes sociais, ao passo que o filósofo Mikhail Bakhtin criticava a perspectiva saussuriana, defendendo um enfoque da língua na interação verbal historicamente situada. É nesse contexto que Heinrich, Labov e Herzog lançam os fundamentos de uma teoria da variação e mudança empiricamente orientada, a nossa conhecida sociolinguística. Além disso, os autores retomam as contribuições de estudiosos que viam a língua como fenômeno social. Desse modo, como herança de Meillet, volta a ganhar força a noção de língua como fato social dinâmico, cuja variação é explicada por forças externas ao sistema. A sociolinguística bebeu ainda de outras fontes teóricas, como os estudos de dialetologia, de linguística histórica e de bilinguismo, desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Então, pessoal, nós podemos ver aqui que, diferentemente do sistema homogêneo saussuriano, tendo aí a língua como um sistema homogêneo, nós temos como pressuposto teórico da sociolinguística a língua como um sistema heterogêneo. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela possui estrutura, ela também é dotada de variabilidade. E assim, pessoal, dentre os princípios centrais da teoria da variação e mudança, nós temos os seguintes: a língua é um sistema inerentemente heterogêneo e ordenado. Daí a ideia de se considerar a língua também como um sistema, como uma estrutura. No entanto, uma estrutura heterogênea. Outro princípio central é:
A competência linguística do falante comporta a heterogeneidade da língua. Afinal, se o sistema é heterogêneo e comporta tanto regras categóricas quanto variáveis, a competência linguística do falante envolve o domínio para lidar com a heterogeneidade do sistema. Outro grande princípio é: não existe falante de estilo único. E voltando ao tema das variantes linguísticas, nós vimos que quando um termo, dois termos possuem o mesmo significado, como, por exemplo, tangerina e bergamota, nós temos aí o caso de duas variantes linguísticas, dois significantes com o mesmo significado. No entanto, nós temos aí a abordagem de formas variantes que são portadoras de significado social. Então, por mais que bergamota e tangerina, tenham aí o mesmo significado, pode ser que a utilização de uma em detrimento da outra traga aí uma informação, que diz respeito a uma forma mais prestigiada. Então, por exemplo, nós temos aí, no que diz respeito à variação sintática, nós vamos e nós vai. Nós vamos e nós vai são significantes diferentes, no entanto, fazem referência ao mesmo significado, não é? Mas tomando por base o significado social, nós temos significados diferentes, O nós vai possui um significado social, de menor prestígio, enquanto que o nós vamos possui um prestígio maior no que diz respeito ao significado social. Então, neste caso, o que distingue as sentenças é o valor atribuído a um extrato da sociedade que usa ou imaginamos que usa certas construções e não outras. Reconhecendo que há julgamentos sociais conscientes e inconscientes sobre a língua, Labov formula 3 categorias de significado social das formas em variação, baseadas no nível de consciência que o falante tem sobre determinada variável. Nós temos aí os estereótipos, que são traços socialmente marcados de forma consciente. Alguns deles podem ser estigmatizados socialmente, o que pode conduzir à mudança linguística rápida e à extinção da forma estigmatizada. Nós vamos ter também os marcadores, que são traços linguísticos social e estilisticamente estratificados, que podem ser diagnosticados em certos testes de avaliação. Nós temos aí, por exemplo, a utilização dos pronomes tu e você. O tu pode marcar um grau de proximidade maior, enquanto que o você pode marcar um grau de proximidade menor. Isso, claro, varia de região para região. E, finalmente, Labov traz os indicadores, que são elementos linguísticos sobre os quais há pouca força de avaliação, podendo haver diferenciação social de uso dessas formas correlacionada à idade, à região ou ao grupo social, mas não quanto a motivações estilísticas. Vale salientar que, a depender da região, uma variante pode ser interpretada tanto como marcador quanto como estereótipo. Exemplos disso são, além do uso pronominal já mencionado, as construções tu foi e vou ir. No Rio Grande do Sul, essas formas comportam-se como marcadores e não como estereótipos, pois não são estigmatizadas, constituindo-se em elementos caracterizadores de identidade local. Contudo, essa possivelmente não é a situação em outras localidades que avaliam essas construções de modo negativo. Outro princípio que a sociolinguística segue é o seguinte: o locus do estudo da língua
é a comunidade de fala e não o indivíduo. Embora seja evidente que o indivíduo opera com regras e categorias gramaticais, a sociolinguística se preocupa essencialmente com a gramática geral da comunidade de fala e não com o sistema específico de um ou outro indivíduo. Posteriormente, nós temos a abordagem de outros princípios e conceitos que são básicos da teoria da variação e mudança, como, por exemplo, o de que, na língua, nem tudo que varia sofre mudança, mas toda mudança pressupõe variação. Isso significa que o fato de existirem duas variantes competindo pelo mesmo contexto não quer dizer que uma delas vai se tornar obsoleta e que a outra vai se tornar a forma usual. Duas formas podem conviver em variação durante anos, sem que haja a substituição de uma pela outra, ou seja, sem que haja mudança completada numa situação de variação estável. É importante ressaltar que um processo de mudança em curso implica necessariamente que há competição entre duas ou mais formas variantes. No início desse processo, a forma inovadora é de uso menos recorrente e aparece em contextos estritos. À medida que os contextos de uso vão se expandindo, a frequência dessa forma vai aumentando, até que ela ultrapasse a da forma antiga. Então, pessoal, para retomar os princípios abordados aqui, nós temos os seguintes. A língua é um sistema inerentemente heterogêneo e ordenado. A competência linguística do falante comporta a heterogeneidade da língua. Não existe falante de estilo único. As formas da língua veiculam, além de significados referenciais representacionais, significados sociais. O locus do estudo da língua é a comunidade de fala e não o indivíduo. A generalização da mudança através da estrutura linguística não é uniforme nem instantânea. Na língua, nem tudo que varia sofre mudança, mas toda mudança pressupõe variação. Indo agora para o capítulo 3, Metodologia da pesquisa sociolinguística. Nós temos, primeiramente, aí, os passos iniciais desta metodologia. E como primeiro passo, nós temos a busca dos informantes. O que interessa ao sociolinguista é a língua em uso nas diversas situações comunicativas, especialmente na fala cotidiana. Mais do que o indivíduo, o que interessa é o grupo social. Mas, obviamente, só podemos chegar ao grupo através do contato com os indivíduos, os informantes que nos fornecerão os dados. Então, pessoal, como nós podemos ver aí, as pesquisas sociolinguísticas, são de base empírica, buscando dados linguísticos efetivamente produzidos. E, de fato, as amostras mais representativas, para esse tipo de pesquisa são aquelas geradas por meio da fala espontânea. E aí nós temos como principal método para a investigação sociolinguística, utilizada por Labov, nós temos o método da observação direta da língua falada em situações naturais de interação social face a face. E essa língua produzida é o que ele chama de vernáculo, que é o estilo em que há o mínimo de monitoração ou atenção em relação à fala. É a língua que usamos em nossas casas, com nossos amigos, nas reuniões de lazer, longe dos locais de trabalho, por exemplo. E a melhor forma de se coletar bons dados, como nós podemos ver no livro, é a gravação de entrevistas individuais, procurando sempre minimizar a interferência de ruídos externos.
E esse formato, né, de interação se dá por meio da entrevista sociolinguística. Nas entrevistas sociolinguísticas, o entrevistador deve tentar neutralizar a força inibidora de sua presença, já que ele é normalmente uma pessoa estranha à comunidade, e do gravador, mostrando-se interessado de fato nas histórias que os informantes vão contar, e realizar um mínimo de interferências no momento em que um informante estiver discorrendo sobre os assuntos que despertem o seu interesse. Tomando esses cuidados, o pesquisador estimula o informante a soltar seu vernáculo e busca garantir textos com unidade discursiva e não fragmentados, ou pelo menos pouco fragmentados. No âmbito da sociolinguística lauboviana, as entrevistas se constituem no melhor material de análise de fenômenos linguísticos em variação. Uma vez definida a comunidade de fala a ser investigada, os informantes e a amostra a ser analisada parte-se para a delimitação precisa do objeto de estudo e do seu respectivo envelope de variação. Envelope de variação é o nome dado, em um estudo sociolinguístico, a descrição detalhada de uma variável, de suas variantes e dos contextos em que elas podem ou não ocorrer, ou seja, de como exatamente um fenômeno em variação está se manifestando na língua. E assim, pessoal, nós temos aí os passos de uma pesquisa sociolinguística. No primeiro momento, nós temos a escolha de uma comunidade de fala, posteriormente a escolha de um objeto, a variável sociolinguística que vai ser investigada, posteriormente a definição do envelope de variação, né, no qual nós acabamos de falar, posteriormente a revisão da literatura, o levantamento do que já foi dito sobre esse objeto, posteriormente nós temos a formulação de questões e hipóteses em relação ao objeto de estudos. Depois nós temos a coleta de dados. Após a coleta, nós vamos codificar as ocorrências. Após a codificação dessas ocorrências, nós vamos fazer a análise quantitativa dos dados. E aí nós temos a possibilidade de utilizarmos dois pacotes, o Varbro e o Goldvarb. E finalmente a descrição e análise dos resultados. O último capítulo do livro trata da variação linguística e ensino de língua. No primeiro momento, nós temos a proposta dos PCNs, né, para o ensino de língua portuguesa. E realmente, como nós podemos ver aí, não se pode falar em ensino sem primeiramente fazer referência aos parâmetros curriculares nacionais. E no que diz respeito ao ensino e variação linguística, nós temos o seguinte nos PCNs. A língua portuguesa no Brasil possui muitas variedades dialetais. Identificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma que falam. Mas há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar. É muito comum se considerarem as variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. Então, como nós podemos ver aí, né, os PCNs abordam a questão do preconceito linguístico, né, como algo que deve ser enfrentado. E segundo os PCNs, as práticas com a linguagem devem ser abordadas a partir de situações reais de interação. A língua deve ser vista como heterogênea, historicamente situada e estando sujeita a variações e mudanças, devendo-se sempre combater o preconceito linguístico. Agora, logicamente, isso não quer dizer que a norma culta deva ser deixada de lado na escola, muito pelo contrário, né? A norma culta deve ter lugar garantido na escola, mas não deve ser a única norma privilegiada no processo de conhecimento linguístico proporcionado ao aluno. E aqui, pessoal,
nós podemos perceber que é de suma importância que o professor de língua portuguesa conheça os pressupostos sociolinguísticos básicos, como, por exemplo, o de que todas as línguas humanas são sistemas heterogêneos e a heterogeneidade é ordenada. E também é muito importante, como nós podemos ver já no fim do livro, que o professor desenvolva algumas ações, como as que são exemplificadas a seguir. Desenvolver projetos de pesquisa que levem os alunos a identificar a regularidade linguística dos fenômenos variáveis em diferentes níveis, lexical, fonológico, morfossintático. Entender o funcionamento desses fenômenos variáveis mediante a realização de pesquisas bibliográficas, investigando os trabalhos já realizados sobre o assunto, trabalhar a questão da identidade cultural mediada pela língua, lidar conscientemente com as noções de certo e errado, adequado e inadequado, tanto na modalidade oral quanto na escrita, ensinar a norma culta da língua portuguesa, sem, contudo, desconsiderar as variedades linguísticas que os alunos trazem de casa, promovendo a ampliação desses conhecimentos mediante a criação de situações diferenciadas para que os alunos desenvolvam sua competência sociocomunicativa, de modo a saber usar uma variedade ou outra de acordo com as situações de interação. E o livro é finalizado com o seguinte recado: nessa direção, uma das primeiras tarefas do professor seria reconhecer a realidade sociolinguística da sala de aula e da comunidade onde está atuando, observando, por exemplo, se há mescla de dialetos evidente entre os alunos, seja dialetos regionais, seja sociais. É importante trabalhar explicitamente com essa realidade da sala de aula, enfatizando a questão da heterogeneidade linguística, comparando as variedades e combatendo preconceitos entre os próprios alunos. Fazer da sala de aula um laboratório de linguagem e atribuir aos alunos o papel de investigadores linguísticos pode ser uma boa estratégia metodológica para que o ensino de gramática seja significativo e instigante.